vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês todos estejam bem. Recadinho sempre no começo do vídeo. Se você quer fazer seu mapa astral, sua orientação vocacional ou também a sua constelação familiar e também adquirir o tarô astrológico. Só queria falar uma coisinha do tarô, gente. Às vezes as pessoas me perguntam, eu tenho que jogar toda hora? Não, eu não jogo tarô toda hora. Só jogo quando eu sinto que eu tenho que jogar, né? Eu não posso viver em função de um tarô. Então, quando eu tô às vezes assim, poxa, o que tá aqui? Não tô entendendo. Aí eu jogo pra ver o que sai pra eu logo tomar consciência. E aí, se você quer saber todo sobre isso, é só você ver aqui nas descrições. Hoje eu vou trazer um tema aí que às vezes é difícil da gente falar. Vamos falar um pouco de câncer e também vamos falar um pouco de doenças, né? O que são doenças? Câncer, doença é ausência de saúde, é ausência de vida. Uma coisa simples, né, pra gente entender. Mas vamos trazer um pouquinho numa ótica, um pouquinho trazendo astrologia, um pouquinho trazendo a medicina chinesa, um pouquinho trazendo a questão da própria vitalidade do prana. Então vamos trazer um pouquinho. A gente tem que entender que quando a gente era criança, a gente não estava ainda com o ego formado. Lembra que a gente tem a casa 1? O ego, gente, ele só se forma de fato lá na casa 5. A gente de 0 a 7 anos, a gente está vivendo o que? O nosso ascendente. A gente está vivendo, a gente vai moldar o nosso ego a partir dos 28 anos de idade, né? Mais ou menos. A gente molda de fato o nosso ego. Quem a gente é de luz. Então, primeiro a gente resolve todas as questões kármicas, que também está relacionado com o primeiro retorno de Saturno, e também quando a gente termina a casa 4, a gente está com 28 anos, né? Então, também a gente tem a alunação, a gente tem a lua progredida, que a gente fala é quando a lua dá uma volta inteira, porque a cada 2 anos e meio ela vai então entrando por setores, e depois de uma volta inteira que dá 28, que a gente progrediu ou não. É isso que é legal. A gente progrediu ou não com relação ao assunto da minha lua, com o assunto da minha insegurança, daquilo que é inconsciente de mim. Eu progredi ou não? Então isso é uma coisa bem interessante que, gente, eu sempre falo, se você tem filho, gente, pelo amor de Deus, isso é ótimo pra você e pro planeta. Se você não tem filho, se você tem 14, 15 anos, 20 anos, entenda isso, porque você ganha tempo, você ganha vida, você ganha o quê? Cada vez mais consciência, porque você tá trabalhando a sua lua. E aí o que acontece? Quando a gente tem, então de 0 a 7 anos, a gente está vivendo o nosso ascendente, a gente tem que viver num lugar protegido, né? Super protegido. Porque a gente ainda tá na essência, a gente é pura essência, né? A grande maior parte é por essência, alguns não, porque na verdade vai me dizer o quanto você traz já de Deus despertado em você, o quanto você tem integrado dentro de você masculino e feminino relacionado com os 4 elementos. E às vezes a gente está em algumas situações, então exemplo assim, a gente está numa situação que às vezes a criança com 4 anos de idade, a mãe colocou para fazer cocô no vaso. E a mãe se esquece e vai fazer outra coisa, sabe? O que a criança sente? Se a criança já tem uma predisposição a sentir rejeição, abandono, aquela criança começa a se sentir mal porque assim, gente, a percepção de mundo da criança é muito diferente da gente, é muito diferente. Eu lembro que quando eu atravessava a rua, no mesmo lugar, eu falei, nossa, gente, parecia que eu tava no outro universo. E a gente precisa do quê? De uma segurança. Quem dá essa segurança é a mãe e a família. Hoje a gente sabe, gente, que a família precisa ser reestruturada, porque a família não está dando mais esse padrão de segurança. Então, nesse caso dessa criança, a criança vai se sentir mal. Que a primeira coisa que ela vai fazer, gente, ela vai travar o ânus. Aí, gente, já começa ali os problemas de intestino. Por quê? Porque ela tá começando a sentir medo, porque pra ela, tudo que ela tá vendo externo é algo ameaçador de alguma forma, é algo que ela não entende, é algo que ela não tem. E se ela já tem um padrão de uma família que não dá segurança, ela vai o quê? Ela vai criando o quê? Mecanismos, ela vai criando, a gente fala assim, caráteres, formações de caráter da personalidade que tá relacionado com a persona, tá relacionado com o ascendente. E aí a gente consegue entender, então exemplo assim, se a gente tem um regente, só pra vocês entenderem pra gente entrar no tema. Se a gente tem um regente que, tá retrógrado, tá mal aspectado, ele tá sem fazendo aspecto, ele tá na casa 12, ele tá na casa 8, tá às vezes a 29 graus. Então a gente já entende que essa criança vai ter o quê?
formação de caráter desviado, que são as formações de caráter que a gente tem, né, correlacionado à bioenergética, o próprio haitiano, que é masoquista, agressivo, rígido, esquizoide, etc. Eu vou falar sobre isso também nos vídeos. E aí o que acontece que a gente já entende, então, ou seja, eu tô me sentindo inseguro, aquela criança tá se sentindo insegura, às vezes a mãe, gente, ela foi, sei lá, só na cozinha, mas a criança, a percepção da criança, acha que assim, a criança me abandonou, essa mãe me abandonou, essa mãe foi embora. E aí ela cria mecanismos de defesa. Qual às vezes o mecanismo de defesa que ela pode criar? Ela começar a berrar, a chorar, a se jogar no chão, aí ela pode ser agressivo, né? Por quê? Porque é um mecanismo de defesa, porque ela se sente insegura. Então tudo isso a gente consegue enxergar no mapa astral. É claro que esses estudos que eu faço, gente, uns estudos que é a longo prazo, né? Porque a gente tem que ir olhando pra gente, a gente vai trazendo um mapa astral através das consultas, sempre através de um grande número. Jung não chegou assim sozinha, porque ele teve um grande número de pacientes para que ele pudesse então chegar. Geralmente a pessoa, se eu continuar com esse trabalho de astrologia, creio, se eu estiver viva aqui ainda, eu creio que por volta de 60, 70 anos eu posso criar e agora falar, agora isso. Mas eu já faço essas hipóteses, porque de certa forma eu já tenho um pouco isso dentro de mim e que eu acabei despertando. Então, o que acontece? Quando a gente tá nessas questões de insegurança, a gente cria coraças. A gente tinha um fluxo, então era um fluxo, o corpo tava o quê? Recebendo vários fluxos, claro que isso já vem desde a gestação, né, recebendo vários fluxos, então o medo, ele trava esse fluxo. Quando ele trava, gente, vamos imaginar agora a planta, a árvore, a gente tem que receber irrigação, né, a seiva bruta, a gente tem que receber a irrigação para que possa crescer. E o que acontece? Quando a gente tem um bloqueio energético, né? Quando a gente tem um bloqueio energético, né, um trauma, um complexo aí emocional, a gente cria um peso nesse local. Esse peso, o que acontece? Olha isso que é interessante. É um peso já nos corpos mais sutis, emocional, mental e energético principalmente. E aí o que acontece? Não tem a irrigação da vida, não irrigando a gente não desenvolve o corpo. Então a gente pode ver, por exemplo assim, eu sempre falei pra vocês da questão do culote. O que é o culote? Eu não desenvolvi a parte do tônus do músculo, né, dessa região da anca. Então eu não desenvolvi essa parte e agora eu tô fazendo um trabalho, gente, para desenvolver. Como o corpo, ele precisa de uma proteção, né? Ele precisa, o que acontece no lugar do músculo que não está desenvolvido é a camada de gordura. Então a gente já começa a entender que a gente tem blocos energéticos que fazem o que? A interrupção da vitalidade. Né? Fazem a interrupção e assim, gente, e é aquela questão de você ver pessoas falando, nossa, a pessoa parece que é viva. Tem gente que você vê parece que é morta, não é? É isso, gente, porque existem vários bloqueios. Então, ou seja, quando a gente chega, que eu falo muito pra vocês, aterrar no corpo e entrar no seu corpo, você vai ver que você fala assim, nossa, gente, que dor é essa que eu tô sentindo que eu não sentia? É porque você ficava aqui, ó, você ficava nas ideias, idealizando, ficava, como é que eu posso falar? Reprimindo, ficava esquecendo, ficava numa fantasia. E quando você chega pra você, na real, gente, na real que eu tô falando isso, eu sou experiência própria aqui. Quando você chega pra você e fala, tá bom, eu vou vir pro meu corpo, vou ver o que tem no corpo. Putz, grila, olha aqui essa dor, olha aqui. Porque na verdade o que a gente não quer é sentir dor. Quando a gente tem um processo na infância que nos causou dor, a nossa tendência é o quê? Criar uma rota de fuga. E aí sempre vai depender da onde eu tô, da família, né? De como essa família, ela ensina pra criança. Então tem mãe, tem pai que ensina. Esquece o problema. Aí a criança já no seu inconsciente fala, quando eu tiver um problema, olha que isso, quando chega adulto, quando eu tiver um problema, eu esqueço. Minha mãe falou pra esquecer, eu esqueço. Então essa criança, ela nunca vai conseguir lidar com a realidade, ela nunca vai conseguir lidar com a realidade concreta, com a terra. Então a criança nunca vai aterrar. E, gente, várias outras questões, tá, que a gente pode colocar aqui. E aí o que acontece? O câncer, né? O câncer é uma escuridão. Quando a gente faz fotoquilha, eu lembro que eu fiz uma fotoquilha e todo mundo ficou surpreso, porque na hora que viram minha fotoquilha, isso faz muito tempo.
tava escura. Todo mundo ficou assim, nossa, mas a Mesa parece uma pessoa tão alegre, tão... Você vê, gente, a máscara. Então, ou seja, a gente veste a máscara da alegria, mas interno tá tudo podre. Eu já falei isso pra vocês. E eu tinha muita queda de cabelo, eu tinha desidrose na minha mão aqui, ó, gente, desidrose. Então, vesículas de água, isso aqui ficava em carne viva na minha mão toda. Fazia tratamento de cabelo, fazia tratamento pra mão e nada resolvia. E aí eu lembro até hoje que o terapeuta chegou e falou assim pra Marcela, ou duas coisas, ou você é homossexual e tá se reprimindo, né? Então muita gente que tem câncer é reprimido sexualmente. Muita gente, eu falo isso com certeza. Não é, muita gente é reprimido sexualmente, ou às vezes tem vontade de ter uma relação sexual com outro sexo, e aí por uma questão de paranoias, de dogmas, não relaxa pra viver aquilo. E aí dentro vai o que? Sufocando, que eu coloquei, é o sufocamento. O câncer é um sufocamento, né? E aí ele falou, ou você tá com depressão, né? E é claro que eu já tava com depressão naquela época, a depressão a gente não vê a depressão, a tristeza acumulada. E aí eu fui, né? Quando fui trabalhar essa depressão quando Plutão fez o trânsito certinho com meu Saturno natal e minha lua natal. Então pra vocês verem que foi uma sacudida, né? E até hoje, gente, a gente tem resquícios, a gente vai trazendo camadas por camadas e vai trabalhando esse corpo e vai limpando, você fala, poxa, quanta coisa tem, porque na verdade o que acontece? Quando a gente não desenvolve um músculo, quando a gente não desenvolve uma articulação, a gente vai o quê? No lugar, a gente vai... O corpo, pra ele, é aquela coisa, né, gente? O corpo, pra ele viver, ele vai o que? Usando o que ele tem. Então, se você tem muito muco, geralmente, no lugar de uma cartilagem, às vezes pode ser o que? Muco acumulado. E aí, quando você começa a fazer um trabalho de limpeza, você vai ter que limpar esse muco, e aí você vai perceber que você não tem tanta cartilagem, né, e ao mesmo tempo você vai ter que esperar para criar cartilagem. Então, gente, esse é um processo de vidas, como eu sempre falo, isso é um processo de vidas, vidas e vidas para fazer essa limpeza, para chegar um dia num corpo mais flexível. Então, ou seja, põe yoga na sua criança desde pequeno, para ela ter flexibilidade, um Qigong, medicina chinesa, gente, faça isso pelo mundo. E aí o que acontece, né? Então o câncer a gente vive na escuridão. Quando a gente vê a questão das células, não tem mais irrigação, as células fazem um processo de apoptose, é um processo de morte natural. Então, ou seja, o que é natural? Toda célula precisa de uma renovação. E a gente deveria fazer isso como as árvores. A árvore não cai a florinha, ela cai a florinha, cai o tronco, a gente deveria fazer isso. Então o que acontece? Como a gente não faz isso e a gente tá com tanto medo de viver, a gente tem medo de viver, a gente tem medo de falar nossas questões, a gente tem medo de pôr pra fora, a gente tem medo de falar não, a gente vai o quê? A gente vai sufocando e a gente vai ficando o quê? Na escuridão. A gente vai vivendo muito mais as nossas sombras do que de fato a nossa luz, né? E aí a gente pode trazer isso à astrologia, pontos que você tem que observar no seu mapa, para você observar os seus órgãos. Lilith, casa 7, casa 4, a lua e os nodos, tá? São pontos que você precisa enxergar isso, porque cada signo traz um órgão, tá? Então, como ele traz um órgão, tem um órgão lá que tá meio escuro, tá meio sem vida. E eu vou falar isso aqui pra você, tá falando sobre esse processo, né, da falta de irrigação. A gente tá falando desse processo e eu quero que vocês entendam, olha aqui agora, eu vou trazer aqui pra vocês, ó, só pra vocês entenderem. Então, a gente sabe que a gente tem aqui a parte espiritual, né? Então a gente tem o corpo mental, o corpo físico, o corpo vital e o corpo físico, né? Então o que acontece? Quando a gente está conectado com o espírito, a gente tem bons pensamentos, boas emoções, boa vitalidade e bom corpo físico, porque é o resultado de tudo, né? Então o que acontece? Quando a gente tem a desconexão, então tá desconectado. E aí é que mora o lance. Então, onde é que começa a raiz? Qual é a causa das causas? Primeiro, a minha desconexão com o corpo espiritual. Começa aí, né? A questão de que eu me acho separado, eu não sei o que eu vivo, falta de fé, falta de otimismo, né? Falta aí dos valores morais, dos valores espirituais. E aí, aí onde está a segunda causa? Tá nos pensamentos. Nunca está nas emoções, nunca está nos pensamentos. Então vamos lá. A pessoa, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. A pessoa começa a vibrar que ela vai ser sequestrada, sei lá. Porque eu vou ser sequestrada, e começa a pensar sobre isso. Até um certo instante, aquilo não tinha emoção. Então, gente, até
você detectou que você tá com um padrão de pensamento, enquanto não tiver emoção, dissolve, é a melhor coisa que existe. Por quê? Então vamos dizer que ela começou a pensar, tá piquititico, aí começa a crescer. Então aquele pensamento começa a crescer. Aí a gente tem o quê? A gente tem um chi ancestral, né? Que é um chi ancestral, e essa energia era o quê? Essa energia é para manter a vida. Então todo esse chi vai sendo consumindo e aquilo vai ganhando peso, vai ganhando forma. Então são as chamadas, as famosas formas de pensamentos. Então vai ficando pesado aquele pensamento e aí vai chegando o quê? No próximo corpo, que é o que? O meu corpo emocional. Então, no primeiro instante não tinha o quê? Não tinha emoção. Aí começa a sentir a emoção. Nossa, eu sinto aquela emoção. Quem vai me sequestrar? E não é real, é irreal. A grande maior parte, gente, 99% das coisas que a gente vive é irreal. Por quê? Vamos dizer que você tá querendo sair com uma pessoa. E aí você fala assim, não vou chamar não. Aí você fala, não vou chamar por causa disso. Aí começa a criar uma história, com capítulos, com versículos, nossa, um monte de coisa. Porque na verdade, sabe por quê na verdade? Porque na verdade você não gosta de ouvir não. Você tem medo de ouvir não. Porque na verdade te falta coragem, você tem que ser corajoso de ir lá, vou perguntar, por que não? E aí te falta o quê? E você às vezes não sabe lidar com o não sabe lidar com essa frustração, então você prefere não viver a realidade, porque a realidade é isso, né, gente? A gente vai chegar sim, tem gente que vai falar não, e tá tudo certo, eu vou aceitar o sim ou não. Outra pessoa não quis, vou chamar outra pessoa, ninguém quer ir, eu vou sozinho. E a vida é assim. E aí o que acontece? Eu prefiro dar um monte de desculpa pra mim, porque na verdade a grande maior parte das nossas questões, gente, é que a gente não sabe ouvir não. O ego não sabe ouvir não. Não sabe ouvir não, não sabe ter paciência e esperar, porque a gente quer tudo pra hoje, né? E aí que tá o grande lance, porque eu fico criando um monte de minhoca na minha cabeça, e aí, lembra, começa o que? Pesar no corpo emocional. Então já começa o que? Fazer que a gente fala que é uma fenda, né? Começa a ficar obscuro, sabe? Porque já tá pesando demais. E aí o que acontece? Vai chegando no corpo vital, no corpo energético, onde a gente tem o prana, né? E aí começa o que? Um sufocamento, como eu falei, né? Começa o que? Ele não tem mais, ele começa a ficar denso mesmo. Quem é clarividente, eles enxergam isso, né? Começa a descer. Então, ou seja, o câncer, como qualquer outra doença, né? Uma doença crônica, não começou do dia pra noite, começa já faz muito tempo. Quem é clarividente, por isso que os melhores médicos são os médicos clarividentes, que é muito difícil a gente ter, né, hoje em dia. A gente tem uns charlatões aí. Eles veem o que tá acontecendo. Ou até a fotoquília, mas a fotoquília, gente, ela não é... A fotoquília, ela fala de um aspecto, mas ela não é 100%. Ela não é 100%. Porque a fotoquília... Na verdade, a gente é muito maior do que a fotoquília, né? Mas como a gente ainda não tem tecnologia para isso, a fotoquília não quebra um galho. Então é uma coisa positiva. E aí o que acontece? Começa a impedição do fluxo de energia, né? Impedir o fluxo de energia, começa a materializar, ou melhor, a gente começa o que? Aquilo que era perfeito, entre aspas, começa a ganhar formas, coisas estranhas. Porque quando você vê o câncer, né? Eu já vi câncer aberto, ou uma doença, começa a dar úlcera. É feio, porque não tem mais vida. Então, ou seja, a célula não tem mais o comando espiritual. Olha a célula aqui. Então a célula bonitinha não tem mais o comando espiritual, ela faz o que bem entender. E aí, gente, a materialização, na verdade, vai mostrar o que você é de fato, o que você estava vibrando, o que você estava pensando. Então, ou seja, não tem muito como fugir, né? Então a gente sabe que tem cânceres que estão relacionados com determinados lugares do corpo, está relacionado com um signo, está relacionado com um planeta, e a gente consegue observar isso no mapa astral. Então, é um peso, um pensamento que pesa. Sabe aquele pensamento que tá pesado? Já passou isso? Nossa, esse pensamento pesando da minha cabeça. Já passou por isso? Nossa, que dor aqui. Porque é um pensamento pesado, você tá pesado. É um pensamento que pesou e aí ganhou uma emoção. Então, sempre começa pela desconexão e depois de um pensamento. Eu fico vibrando naquele pensamento, toda a minha energia vai para aquilo, e aí eu vou ganhando cada vez mais vitalidade, eu vou morrendo, né? Na verdade, eu nem nasci ainda, eu vou morrendo. E aí, gente, trazendo um pouquinho aqui a medicina chinesa, a gente sabe que os órgãos na medicina chinesa tem o yin e o yang. Então, ou seja, os órgãos respiram também. Então, cada órgão respira. E aí eu fiquei sacando, né? Eu falei, ai meu Deus, agora eu entendi. Quando a gente vai olhar o mapa astral ele fala do quê? Dos 4 elementos.
E a gente tem o somatório, então, ou seja, quando eu falo para uma pessoa numa pastoral, eu falo assim, olha, você traz muito mais energia masculina do que energia feminina, o que a gente consegue observar? Aí é um processo de aprofundar, tá, gente? O que a gente começa a observar? Que, na verdade, ela traz o quê? Um somatório das energias masculinas ou yang dos órgãos. Porque, na verdade, o sistema geral fala do quê? Que a maior parte, ela traz o quê? Um desequilíbrio. E aí a gente vai ver, principalmente esses desequilíbrios aonde? Planetas que estão exilados, em quedas, com os aspectos, casa 12, casa 8, Lilith, Quiron, que mais? Casa 4, casa 7, dá pra gente ver por asteroides, dá pra gente ver também, e a gente vai já observando, então, que a gente tem o quê? Que respirar esses órgãos. O que é respirar esses órgãos? É tomar consciência dessa energia. Então, exemplo assim, o fígado, ele é importante, né? Ele é importante pelo processo, principalmente aqui, ó, da clarividência, né? E a gente precisa ter equilibrado o yin e o yang para respirar. Respirar é luz, respirar é clareza, é consciência, né? E aí o que acontece? Quando a gente não tem consciência que a gente precisa, às vezes, de uma energia yin para dar o resfriamento desse fígado, a gente o que? Vai vivendo na vida de uma forma muito agressiva. Então, como é que a gente pode canalizar isso? Primeiro, a gente tem que ter consciência, saber onde está pegando, qual é o ponto que está pegando. Então, se a gente não sabe, gente, fica muito desafiador. Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, trazendo aqui para o corpo físico, né? Então tem falta de suprimento de oxigênio. Existe essa falta de suprimento de oxigênio, isso estressa o corpo, estressa o sistema, porque na verdade a gente está sufocando, sabe? É como se eu estivesse pegando assim como é que eu posso dizer? É como se eu estivesse pegando assim, sei lá, o coração e estivesse sufocando esse coração, e aí o oxigênio, tanto o prana, não chega. E aí ele quer bater, ele quer respirar, ele quer expandir, porque é o processo de expansão masculino e de relaxamento. Expande e relaxa. Expande e relaxa. De todos os órgãos, Por que existe às vezes umas rupturas? E teve uma hemorragia, rompeu. Porque na verdade esse rompimento é o que? Tava só na expansão. O que falta? O que falta na humanidade? A grande parte é o feminino. E a grande parte dos nossos órgãos, o que falta também é a energia do feminino, que é o resfriamento. Resfria um pouco, você tá muito alterado, você tá muito energético, resfria um pouco esse corpo, né? Isso é uma coisa bem interessante a gente entender. E a resistência, então a gente tem pontos no nosso corpo que são mais resistentes. Resistentes ao quê? A deixar o fluxo passar. Então quando a gente tem um rio e a gente tem um fluxo, a gente tem uma resistência. Como é que a gente pode observar isso na vida real? Tá bom? Vamos ver. Exemplo, você tem uma resistência dentro de você e você não sabe. Então o que acontece? Você vai atrair as situações que vai te mostrar. O que é uma resistência? Às vezes você tem dentro de você uma vontade, um sonho de fazer aquilo. Resistência às vezes vem de uma pessoa que vai te auto-sabotar. Você tem um auto-sabotador dentro de você, só que você não enxerga. Então você atrai uma pessoa que vai ser o seu grande auto-sabotador. Então exemplo, e essa pessoa vai ser resistente. É do tipo assim, Marcela, não faz não, fica aqui comigo. Então exemplo, você tem uma coisa super importante no domingo e às vezes você tá meio preguiçoso aquele dia. Aí o que acontece? Você atrai o seu auto-sabotador. Aí não, fica aqui comigo, aí vamos no shopping e te distrai, eles te distraem. Aí vamos aqui, se você não tá fiel, gente, se você não tá com Marte em Capricórnio dentro de você, não, eu vou naquilo, não vou desistir, é aquilo que eu sei, é aquilo que eu vou, os autossabotadores, né, eles surgem, e aí você chegar e falar, não quero, eu vou acordar às 6 horas da manhã. E aí quando você desperta as suas virtudes, você atrai os seus motivadores. Que é aquela pessoa que fala assim, não, você tá com preguiça, mas é importante pra você, vai, é aquela pessoa que empurra a gente, que vai, então, ou seja, é uma pessoa que tá empurrando para que a gente possa romper as nossas resistências. Tenha fé, confie em você, então fique perto dessas pessoas, pelo amor de Deus. Fique perto dessas pessoas. Você não veio aqui, gente, pra ficar perto desse autossabotador. O autossabotador, ele é importante, agradeça. Só pra você ver o quanto você tem de autossabotagem dentro de você. E aí o que acontece? Porque as pessoas resistentes são essas pessoas, né? Que elas ficam aqui e impedem o fluxo da nossa vida. Então, gente, só pra gente terminar, a gente tem essas coraças, são esses bloqueios energéticos que fazem com que a gente fique duro, né, que fazem com que a gente não dance. Então, quanto mais a gente dançar, existe o Qigong que eu já falei, então abre os braços, o próprio Tai Chi Chuan, né,
Eles trabalham bastante isso, principalmente as articulações, né? Então impede o nosso fluxo de vida e sem vida a gente não consegue materializar. Porque na verdade a materialização, gente, está relacionado com Capricórnio, leva um tempo. Então se a gente não tiver perseverança, que são signos de terra, persistência, paciência, perseverança, a gente não materializa. O que a gente tem que materializar? Nós mesmos. A gente não nos reconstrói. E a gente vai ficando cansado. Porque não sei o que, a gente vai desistindo, aí a gente vai o que, consumindo a nossa energia, né, esses pontos negros, porque a gente está vivendo, na verdade, o câncer e as doenças são o que? É a nossa escuridão, a gente vive muito mais para a escuridão do que para a luz. Então a gente vive muito mais aquilo que eu não sei, que são as minhocas, que eu gosto de falar, que são aqueles seres que vivem na zona abissal. A gente não sabe, a gente tem que o que trazer na luz. Então na hora que você vê, fala, opa, aquela pessoa aqui não tá me ajudando não, eu vou... Não dá ouvido, gente, não dá ouvido. Porque se você não tá fiel aqui no teu espírito, você dá ouvido, aí você já criou impedimento. Então, é isso que eu queria trazer hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá pra gente reverter? Lógico que dá. Os clarividentes, como eu falei, eles vêm muito antes. Dá pra gente reverter? Tá. Chegou no corpo físico? Dá pra gente reverter? Sim. Vai depender sempre muito da carga energética, da carga de pensamentos que você tem. Mas, gente, fé, otimismo. E, gente, por mais assim que seja desafiador, é difícil, mas a gente tem que mudar os nossos hábitos, né? A gente tem que mudar. O hábito, o padrão de pensamento. A gente tem um padrão de pensamento quando a gente olha no mapa astral. A gente tem um padrão de emoções que a gente tá no mapa astral. Eu já falei isso pra vocês. O Quirón é a ferida mais emocional que a gente tem. E é uma crença. Só que o que acontece? Então, exemplo, eu trouxe Quirón em Câncer. Eu já falei isso pra vocês. É a crença do abandono, da rejeição. Ninguém gosta de mim, ninguém quer. O que eu vou atrair? Eu só vou atrair gente que não gosta de mim mesmo. Só vou atrair isso. Então eu só vou atrair gente que não gosta de mim. Por que eu só vou atrair isso? Porque é o que eu tô vibrando. Agora eu tenho que fazer o quê? Gostam de mim, eu me incluo, até que um dia vai o quê? Vai reverberar. Aquilo que estava na escuridão vem, rompe essa crença. Claro, sempre vai depender da intenção, da vontade que você quer. Mesma coisa fazer o Ho'oponopono, fazer o que vocês quiserem. Tudo é intenção. E eu espero aí, porque a intenção e determinação é escorpião. Então, pra você transformar, olha que legal, astrologia é maravilhosa, gente. I love you, coração pra astrologia, maravilha. Maravilha, astrologia é vida, assim. Astrologia mudou minha vida e eu espero que modifique a sua vida também. Então, assim, gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem bem e fiquem em paz. E até mais. Tchau, tchau!